Eu acho que ele não sabe disso, mas eu sempre falo pra todo mundo que o meu pai é a pessoa mais inteligente que eu conheço. E de verdade, assim, porque por mais que alguns assuntos que eu fale pra ele não seja do universo dele, ele faz questão de correr atrás e pesquisar sobre o assunto, e compra um livro sobre o assunto e lê em uma semana o livro. Enfim, eu acho que ele é muito sedento por conhecimento, ele está sempre tentando aprender alguma coisa nova, descobrir algum conhecimento ainda que ele não conhece. E até os meus amigos já, já sabem dessa fama, assim. Sempre quando tem alguma questão, assim, dúvida sobre a sociedade, sobre até política, eles perguntam pra mim, né? Falam pra eu perguntar pra ele sobre aquele assunto, né? O que que seu pai acha sobre isso? Tipo, eles também acabaram tendo essa visão do meu pai, né? De uma pessoa que tem muito conhecimento. E ele é muito humilde, né? Ele não se gaba disso, de querer mostrar que tem bastante conhecimento, que sabe das coisas, mas, cara, ele realmente sabe de muita coisa, detém muito conhecimento e pra ele é uma coisa que faz parte da vida, uma coisa que dá prazer a ele. E, enfim, eu tenho muito orgulho dele por esse e por vários outros motivos. Você é um excelente pai. E é isso, eu te amo. Continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa que você é, extremamente inteligente e competente no que você faz, e que sua obra continue sendo sempre reconhecida pelas pessoas no meio acadêmico ou fora dele, enfim, porque você merece. Você tá vendo que você merece tudo isso. Esses livros aqui, ó, tudo é dele. Eu tô no meu quarto, mas os livros são dele. E eu acho incrível a quantidade de livros que ele tem e as coisas que ele lê, enfim. Parabéns por essa homenagem, pai. Você merece. Olá, Ronaldo. Parabéns, é muito bom poder participar dessa comemoração do aniversário da Sociologia do Esporte. E eu também queria te agradecer pela pessoa maravilhosa que você é, pelo colega de trabalho tão dedicado, tão amigo, tão franco. Então, ter compartilhado com você alguns anos na Faculdade de Comunicação e depois, ao longo do tempo, a gente se encontrar, é sempre um motivo de muita alegria. E eu lembro que certa vez conversando a gente falava que na nossa idade é tão importante, tão mais importante o reconhecimento. Que bom que você está sendo reconhecido pelos seus méritos, pela sua inteligência, pela sua gentileza e o seu compromisso com a educação. Valeu, querido, parabéns, um grande abraço. Como falar de Ronaldo Elal? Conheci primeiro o Ronaldo Elal pelas suas obras, né, pelo livro Sociologia do Esporte e por Passes e Impasses. Depois tive a oportunidade de encontrar com o Ronaldo Elal na minha qualificação de mestrado e de doutorado. Nesse momento nos tornamos amigos. Ele, com uma elegância ímpar, realizou uma avaliação densa, rigorosa e generosa da minha tese de doutorado. A partir daí, escrevemos artigos juntos, participamos de eventos na Ampox, na Compós, na Claxo, apresentando ora trabalho juntos, ora individualmente, e produzimos, junto com Lovisolo, 2 livros com os nossos artigos. Ronaldo Elal é um especialista nisso que eu diria de entender os processos de construção das identidades nacionais via esporte, via música também, né? O futebol é o tema central, um dos temas centrais do Ronaldo, né? Ele tenta observar não só esses processos de identificação do futebol com a nação, como os processos de identificação local, né? Tanto não é à toa que ele passou um ano na Argentina, depois foi para a França. Ele continua ativo e investigando cada vez com mais acuidade, mais profundidade, esse tema da construção das identidades nacionais. Além disso, eu tenho que relatar aqui que Ronaldo é um amigo ímpar, é um amigo que nos falamos cotidianamente, né? E é uma pessoa que eu tenho entre as mais importantes do meu hall de amigos. Um deles é o Ronaldo Elal. Eu fico muito feliz de poder prestar essa homenagem nesse momento. Bom, vou ter que falar baixo porque meu irmão tá dormindo e vou ter que falar rápido porque minha bateria tá acabando.
O que falar do meu pai? Eu não vou falar dele como pai. Quem quiser ver eu falando dele como pai, tem no meu Instagram, inclusive, @BrunoElau. Fiz um vídeo, fiz um poema e uma mágica para ele. Então não vou falar dele como pai aqui, mas no poema que eu fiz, eu falo sobre o quanto eu admiro ele, não só como pai, mas como pessoa, o quanto que ele... a cultura e o conhecimento que ele tem é surreal. A vontade dele de aprender coisas novas é surreal, é muito admirável. Eu aprendo muito com meu pai. Não coisas básicas de tipo assim, não pode matar, não pode roubar. Não, eu aprendo coisas muito interessantes. Por exemplo, ele gosta de falar de passagens da Bíblia, ele gosta de falar de mitologia, ele gosta de falar de assuntos que não é todo mundo que conhece, e que eu acabo tendo esse privilégio de conhecer por conta dele. E quando se trata de algum assunto que ele não tem tanto conhecimento, o que é raro, que parece que ele conhece de tudo, aí ele quer saber disso, ele pede para explicar sobre isso, ou ele mesmo vai atrás disso, ele vai querer estudar isso, vai querer ler sobre isso, vai querer entender. É muito bizarro essa vontade de conhecer tudo que meu pai tem. E isso eu admiro muito nele, além de várias outras coisas. E é isso, cortou o cabelo agora, eu gostava mais quando ele tinha o cabelo grande, que parecia o Jorge Jesus. Bom, gente, vocês que conhecem o Ronaldo já sabem que ele é um cara super do bem, ele é um cara que tem bom caráter, ele é um cara inteligente, ele é um cara articulado, ele é um cara sincero, generoso, chega junto, ele é muito parceiro e ele é muito transparente. O que o Ronaldo está sentindo transparece nele, ele fala o que ele tem que falar, quando ele tem que falar, e sempre da melhor forma possível. Da forma como a gente até brinca, da polidez positiva, né? Se ele tem que falar alguma coisa ruim, ele primeiro fala que a pessoa tem muitos atributos, fala todas as características positivas da pessoa, para só então fazer o comentário que ele precisa fazer. Bom, tudo isso vocês já sabem, né? Agora, talvez muita gente não saiba um pouquinho da nossa história. A gente se conheceu em junho, final de junho de 1989, eu tinha entrado para a faculdade, estava no final do primeiro período, eu tinha 17 para 18 anos, ainda ia fazer 18 anos, e conheci o Ronaldo numa confraternização entre alunos para a qual ele foi convidado, e ele sentou perto de mim numa mesa, nós conversamos a noite toda e a partir dali a gente foi se falando, foi se vendo e assim, eu não sei dizer se foi destino, se a gente já tinha se encontrado em outras vidas, quem sabe, se foi algum plano que a gente fez, né? Mas a gente, desde então, a gente nunca mais se largou, né? Eu tinha outros planos quando entrei para a faculdade, na vida, e realmente casamento não era um dos meus principais planos, né? Mas aí eu me vi casando muito jovem com ele. Eu ia fazer 20 anos quando a gente se casou, ele tinha 35 anos. E eu participei muito do primeiro livro, participei assim, eu estava presente, né? Não que eu tenha escrito, mas eu acompanhei, e ele tinha um drama muito grande, porque ele estava escrevendo a tese de doutorado e ele queria muito escrever o que é a sociologia do esporte, ele estava cheio de ideias para o livro, e ele, de fato, ele parou um pouco a tese para se dedicar ao livro, e ao mesmo tempo ele se sentia muito culpado, porque ele falava, o professor Menzel vai brigar comigo porque eu parei de escrever a tese. Eu falava, bom, você dá conta dos dois, termina então o livro, que é muito importante para você nesse momento, e você vai acabar conseguindo fazer a tese, e realmente foi o que aconteceu. Então, depois, na tese a gente já estava casado, viajamos já, eu com barriga de gravidez, né? E vieram os 2 filhos, André e Bruno, maravilhosos na nossa vida. E depois também vários livros, artigos, e ele costuma dizer que a profissão de professor, né, é que escolheu ele, que ele não tinha planejado ser professor. Mas se ela escolheu, ele aceitou, né, o convite, né? Se o magistério convidou a participar, ele aceitou, abraçou a causa com fervor. Ele é esse excelente professor que todos nós conhecemos. E foi meu professor também, no segundo período. Enfim, esse é o Ronaldo, que a gente tanto adora e que conquistou meu coração há
mais de 30 anos atrás. E só para terminar, gente, eu queria mostrar uma coisinha aqui para vocês, que eu acabei de encontrar, procurando dos meus livros. É o livro que o Ronaldo me deu no dia do lançamento. Tem uma dedicatória para mim, mas eu não vou ler não. Essa dedicatória é só para mim, tá? E eu queria dizer ao Ronaldo que você merece tudo isso e muito mais. Te amo. É uma alegria, uma honra muito grande poder fazer parte da comemoração dos 30 anos do livro O que é a Sociologia do Esporte, do Ronaldo. Conheci o Ronaldo em 1989, um ano antes da publicação do livro. Era aluno do Ronaldo e, com grande generosidade, ele foi me incentivando e me dando espaço para trabalhar nas suas pesquisas. Ronaldo vinha de um doutorado, de um mestrado de doutorado na Universidade de Nova York, estava concluindo a tese de doutorado e eu fui orientando do Ronaldo de iniciação científica nessa pesquisa. E com o Ronaldo eu aprendi muitíssimo sobre ciências sociais, sobre o que significa fazer pesquisa em ciências sociais, sobre fenômenos importantes da vida social contemporânea, como é o caso do futebol e do esporte. E mais do que tudo isso, aprendi com ele a grande integridade intelectual, a honestidade, a seriedade intelectual que o Ronaldo sempre demonstrou, a sua atenção constante com o dado empírico, e as suas cautelas com as tendências teorizantes das ciências sociais. Mais do que tudo, aprendi com o Ronaldo a generosidade acadêmica, essa característica da obra do Ronaldo de trabalhar em parcerias, fazendo sempre um trabalho colaborativo, e com muito diálogo, muita abertura. Então é uma grande felicidade poder estar participando dessa homenagem mais do que merecida ao Ronaldo e aos 30 anos do livro, que é um livro importante, um livro que marca um primeiro passo da obra do Ronaldo no sentido do entendimento da dimensão simbólica e cultural do fenômeno esportivo e do futebol, do ponto de vista sociológico. E, além de tudo, eu gostaria de finalizar meu vídeo dizendo da minha alegria de ter me tornado, posso dizer que me considero um amigo do Ronaldo, e, além de tudo, o Ronaldo compartilha comigo também a paixão pelo Flamengo. Então, meu querido amigo Ronaldo, parabéns. Fico muito honrado de estar falando aqui nessa sua comemoração e espero mais 30 anos de produção e que em breve mais 10, 20, 30, 40, 50 anos de comemoração da sua magnífica obra sociológica que deixa um legado para a cultura brasileira. É isso. Meu nome é Denaldo Oshorne de Souza. Me formei em História em 1991 pela Universidade Federal Fluminense. E os novos pesquisadores que têm interesse em fazer pesquisa sobre o futebol, qualquer outro esporte, não imaginem a dificuldade que era naquela época, início dos anos 90, você empreender uma pesquisa com esse feitio. Na verdade, a academia só vai começar a ter um interesse maior sobre pesquisa sobre futebol e outros esportes até a partir dos anos 70. E de uma forma bem lenta, né? São algumas iniciativas que vão levar a consolidar esse campo de pesquisa que hoje tem uma profusão de trabalhos muito interessantes. Eu acho que um livro bem emblemático é um livro pequenininho de tamanho, mas grandioso de importância, que é O que é Sociologia do Esporte, da famosa coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense, tão importante para a minha geração, que não tinha internet, e livros ou era na biblioteca ou era xerox, né? E, voltando à minha história pessoal, como eu disse para vocês, em 91 me formei, queria fazer pesquisa sobre futebol, e eu bati a porta de vários professores, na UF, tá?
em história, e a recusa era constante. E as justificativas era que não era um tema sério, que não merecia ser pesquisado. No máximo que, se você fosse pesquisar futebol como um aparelho ideológico, como uma forma de ludibriar a população mais pobre de suas reais necessidades, aí sim eles achavam que o futebol era interessante. Mas como no seu aspecto mais amplo, eles tinham sim, tem que falar aqui, né, um gigantesco preconceito em relação a essa temática. E eu já estava quase desistindo de fazer qualquer iniciativa voltada ao futebol, até que eu me deparo com esse livro, publicado um ano antes, em 1990, do Ronaldo Delau. E eu posso dizer que vai ser um livro que vai me dar coragem de continuar insistindo nessa temática, até eu consigo fazer algumas pesquisas abordando o futebol. Então, Ronaldo Delau, nesses 30 anos, na verdade 31 anos de publicação do seu livro, primeiramente eu quero dizer parabéns, né, porque é um clássico. Se nós estamos aqui comemorando esse livro, se nós estamos aqui ainda debatendo esse livro, porque exatamente ele é um clássico, pequeno em tamanho, mas grande em importância. E em segundo lugar, eu quero dizer meu obrigado, né, porque se não fosse esse pequeno livro de tamanho, eu não teria feito as pesquisas que eu fiz abordando o futebol. Então, novamente, obrigado. Aqui vai meu depoimento sobre a sociologia do esporte do Ronaldo Delau. Tá? Esse depoimento deve ser dividido em duas partes. A primeira parte é sobre o livro, e a segunda que é inseparável, o Ronaldo em si mesmo. Então vamos começar pelo livro. O livro é um clássico? É. Como é que eu sei que ele é um clássico? Como todo clássico, ele reorganiza um campo de estudos. Antes, o futebol era uma coisa antes do livro do Ronaldo e a outra depois. Antes do livro, ele era uma coleção de até artigos, textos memoráveis, como o do Mário Filho, sobre futebol, que todo mundo do futebol conhece, as crônicas do Nelson Rodrigues, que eram parciais, cômicas, hiperbólicas, entendeu? E esse tipo de coisa também era muito bom. Não é ruim, mas era uma coisa impressionista. O Ronaldo veio e transformou o futebol num objeto de estudo acadêmico. Ele reorganizou o campo. O futebol não é mais o mesmo antes dele. Outra coisa, Ronaldo. Eu conheço o Ronaldo há muito tempo. Conheço ele desde que ele chegou de Nova York. E todo mundo falava nele como um rapaz talentoso, professor talentoso, que realmente ele ainda é, e um propagador de ideias. Acho que uma coisa não se separa do outro. De um lado você tem a inteligência sociológica do Ronaldo, e do outro lado você tem a pessoa dele, como é que eu vou dizer, ele produzindo relações, influências, cadeias, entendeu? Que é uma coisa indispensável, uma não separa da outra. Eu acho que o livro é realmente um clássico. Eu tenho muito orgulho de ter convivido com ele nessa época. É uma alegria e um privilégio estar aqui, podendo dar esse depoimento em homenagem aos 30 anos do livro que é a Sociologia do Esporte, do Ronaldo Delau. Ronaldo é um dos grandes pensadores da área da comunicação. A obra dele, além de ser de uma excelência extraordinária, consistente, regular, produtiva, ele também abriu um campo, e isso é talvez uma das coisas mais importantes da carreira dele. Ele abriu um grande campo novo de discussões dentro da área da comunicação, que é a relação entre a comunicação e o esporte, né? Isso é uma coisa que há 30 anos não se falava, e depois do Ronaldo Delau ela passou a ser um tema que é uma discussão central, uma das discussões importantes da área. O Ronaldo, como é um excelente professor e uma pessoa extremamente agregadora, né? O Ronaldo conseguiu também fazer em torno dele um grupo de pesquisadores extremamente importante que continua e desenvolve essa área. Então, o Ronaldo é uma pessoa extraordinária, professor muito, muito bom, um gestor acadêmico de qualidade indiscutível e um pensador extremamente produtivo e capaz, inclusive, de fazer com que vários outros dos seus ex-alunos, dezenas de pessoas, sigam essa linha de pesquisa que ele inaugurou no país.
Mas para mim, uma das coisas mais queridas de estar aqui dando esse depoimento é o fato de que o Ronaldo é um dos grandes amigos que a vida me deu. Eu conheço o Ronaldo há mais de 40 anos, o Ronaldo foi meu aluno, eu incentivei muito a que ele escrevesse o que é a Sociologia do Esporte, e somos amigos fraternos, né? Como se fosse um irmão para mim. Então eu gostaria de dar meus parabéns ao Ronaldo por toda a sua trajetória, pela pessoa maravilhosa que ele é, por sua trajetória intelectual e porque também, pessoalmente, ele é alguém muito, muito especial. Então parabéns, Ronaldo, pelos 30 anos do seu livro, e muitos outros livros brilhantes se seguiram e se seguirão a esse clássico, né, esse marco que é a Sociologia do Esporte. Valeu, obrigado. Quando o que é Sociologia do Esporte foi publicado, eu cursava um mestrado no Departamento de Sociologia da USP e preparava uma dissertação sobre o futebol nas fábricas. Naquele momento, o tema futebol na universidade ainda era uma novidade. Havia excelentes estudos acadêmicos específicos já, mas de produção esporádica. Esses estudos, eles eram referências de pesquisa importantes para mim e, de certa forma, também eram fontes de inspiração e motivação para eu perseverar naquele tema novo. Mas o livro do Ronaldo Elal era diferente. Ele me parecia um manifesto. E por quê? Apontava o descaso das ciências sociais em relação ao fenômeno esportivo até aquele momento e apresentava a sociologia do esporte como uma disciplina, com o mesmo status que outras. Fazia parte de uma coleção voltada para um público estudantil mais amplo que o público universitário e também em formato de bolso. E vinha a público em um ano em que o futebol estava em evidência, né? Em que as atenções todas estavam voltadas para a Copa do Mundo na Itália. Para mim, particularmente, lá em 1990, o que é Sociologia do Esporte me animou muito e chegou em tempo de fortalecer a ideia de que eu estava no rumo certo. Olhando para ele hoje, numa visão retrospectiva, acredito que esse livro anunciou o que seria a década de 90 e as seguintes em termos de produção de estudos sobre futebol e esportes no Brasil. Produção que deixou de ser esporádica para se tornar frequente, contínua, permanente. Olá, meu nome é Lívia Gonçalves Magalhães, eu sou professora de História no Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, nossa querida UF, e estou aqui hoje para seguir essa dificuldade, né, de falar de uma obra que é referência para todo mundo, quem estuda e quem não estuda esporte. A Sociologia do Esporte do nosso querido professor Ronaldo Elal. Bom, meu primeiro contato, eu achei muito legal esse convite também, porque poder falar dessa obra é lembrar da minha própria trajetória. Acho que todos nós estamos nos sentindo assim, né? Eu sou alguns anos mais velha do que a obra, que queria eu ser, né, tão contemporânea assim, mas é muito legal pensar que já tem 30 anos, né, desse trabalho que é uma referência para todos nós. Bom, a primeira vez que eu tive contato, eu estava começando meus estudos sobre esporte. Toda vez que eu faço alguma apresentação para quem não me conhece, né, eu gosto de falar que a minha trajetória com o esporte, eu estudo futebol, ela tá muito ela começa na Argentina. Eu fazia um mestrado na Argentina em estudos latino-americanos, estudava outra coisa, século XIX, Guerra do Paraguai, e aí tive um incentivo para começar a estudar futebol. Quem me apoiou muito nesse momento foi o querido Pablo Alabarte também. E na listinha lá do Pablo de coisas que você precisa ler para você poder começar a estudar futebol, estava essa grande obra,
né? E eu lembro que foi difícil no primeiro momento conseguir, porque eu morava na Argentina, então foi uma das viagens que eu fiz para o Rio, visitando a minha família, que eu tive acesso, eu corri na Biblioteca Nacional, eu consegui, né, não sou tão mais velha assim que a obra, mas eram outros tempos, né, pra gente conseguir online, até para comprar em sebos online e tudo mais. Depois eu consegui o meu exemplar. Mas é importante falar disso, né, que foi uma obra que eu cheguei lá e quando eu tive contato com ela, para mim aquilo foi muito esclarecedor, né? E também foi muito importante o contato como historiadora com uma obra da sociologia, né? Eu tinha já lido a nossa querida Simone Guedes, que era da antropologia, tinha lido algumas pessoas da comunicação também, e ler um sociólogo brasileiro ali naquele momento para mim foi fundamental para entender e algo que marca toda a minha carreira no estudo de esporte, de futebol mais especificamente, que é esse diálogo entre as ciências sociais. Fui sempre muito bem recebida entre todos e, claro, né, a obra foi uma referência, fez parte de todos os meus trabalhos. Hoje eu falo isso para os meus alunos também, da importância da gente ler essa obra e como ela se mantém muito atual. E gostaria também aqui de falar de como eu acho que essa obra é uma obra que reflete o seu autor. Muitas vezes isso não acontece, né? A gente lê uma obra e pensa assim, nossa, conhece o autor e acha que ou a obra não é tão boa quanto, ou o autor não é tão bom quanto. E quando eu tive a oportunidade de finalmente conhecer o professor Ronaldo Elal, que, né, convenhamos, infelizmente não foi no Brincadeiras à Parte dos lugares mais esperados para mim, né? Eu tive a possibilidade de conhecer o professor numa mesa que eu participei no Clube de Regatas do Flamengo. Fui muito bem recebida, gente, importante falar, foi um evento muito legal. E o professor Ronaldo Elal ali foi, assim, de uma gentileza, sabe? Conhecer, que eu digo, diretamente, eu já tinha visto falar diversas vezes, já o tinha encontrado em alguns eventos, né? Mas da gente ter um contato mais direto. E ele foi tão gentil, tão simpático, tão divertido, né? Tão interessado nas pesquisas, na minha e do outro colega que também estava apresentando, né? E eu fiquei pensando assim, que além de uma referência para os meus estudos, é muito bom ter o contato com uma pessoa que eu quero que seja uma referência para minha vida, para minha profissão, né? De bondade, de excelência, de contato com o próximo, de ser humano. Então, eu fico muito contente em fazer esse vídeo, tá? Fico meio tímida, acho que dá pra perceber um pouco, mas escolhi inclusive uma roupa de gala para apresentar aqui para vocês e para dizer que, para dar os meus parabéns, agradecer por essa obra, pela continuidade desses trabalhos, por nos permitir estudar um tema que é tão fundamental, mas que a gente também sabe que às vezes é tão desmerecido, né? Não só na nossa sociedade, mas no nosso mundo como um todo, e parabenizar por esse profissional que você é. Um abraço e fica aqui as minhas saudações vascaínas. Tchau, tchau. Eu quero agradecer do fundo do meu coração essa homenagem linda que vocês estão fazendo para o meu filho Ronaldo. E me pegou de surpresa. Ele me mandou o zap explicando tudinho. Depois o segundo explicando a data. E eu fiquei muito orgulhosa. Aliás, eu sou uma mãe muito orgulhosa do Ronaldo. Porque o Ronaldo é uma pessoa muito do bem. Só faz o bem, ajuda, e ele se preocupa muito com as pessoas menos favorecidas. E o Ronaldo, assim, já nasceu bom. É um presente que Deus me deu, realmente. E eu fui abençoada de ser a mãe do Ronaldo. Me sinto abençoada. E não preciso falar quanto a parte intelectual dele, que vocês sabem, e nem fica bem eu ficar falando. Mas desde pequeno o Ronaldo era muito estudioso, muito disciplinado. O primário dele foi muito bom. No ginásio, aquela fase de adolescente, ele vacilou um pouquinho, mas voltou. Saiu um pouquinho, mas voltou. Tocava violão, aquele cabelo comprido, e relaxava um pouco. Mas ele
Tem até um fato engraçado na 4ª série primária, se eu não me engano. Ele tirava nota boa em todas as matérias, era muito engraçado. E o comportamento sempre vinha nota baixa. Até que um dia eu cheguei para a professora e ia levá-lo e buscá-lo de Santo Inácio. Cheguei para a professora e falei, por que o Ronaldo tira tanta nota baixa em comportamento e está indo bem nas matérias? Aí a professora falou assim, é que o Ronaldo é muito conversador. Eu, menos mal. Pensei que ela fosse dizer bagunceiro, daqueles que jogam papelzinho, interrompe, né? Conversador. Chamei a atenção dele. Aí ele continuava. Conversador, sempre foi falante, o Ronaldo sempre foi muito falante. Muito inteligente. Eu sempre repito. Aí teve um dia que eu fui levá-lo, fui buscá-lo. Ela veio se dirigindo a mim. Aí eu falei, meu Deus, o que ele fez agora? Ela disse assim, eu vim aqui para dar os parabéns à senhora, que o Ronaldo tirou o título de imperador. Como assim? Ele tirou 10 em tudo. Em tudo. Eu falei, até em comportamento? Bom, em comportamento eu tive que dar, né? Ele tirou 10 em todas as matérias, eu não ia estragar o título de imperador do Ronaldo. Aí eu fiquei muito feliz. Enfim, meu pai chamava ele de Rui Barbosa, desde pequeno. Quando eu li historinha para ele, quando era pequenininho, para dormir, ele interrompia para fazer uma pergunta, ele estava atento àquela historinha. E eu estou pensando que ele já estava quase dormindo. Ele me vinha fazer perguntas, que às vezes eu nem sabia responder e inventava. E é isso, o Ronaldo. Ele é tão simples, tão humilde, que ele, quando ele me mandou isso aí, essa homenagem linda, maravilhosa que vocês estão fazendo para ele, no final ele botou, mãe, será que eu mereço tanto? Esse é o Ronaldo. Muito obrigada. Em primeiro lugar, é um prazer enorme falar qualquer coisa, e ainda mais sobre a obra do Ronaldo Elal, que é um querido amigo e uma pessoa muito importante na área de comunicação. E o livro fazer 30 anos para a gente é uma alegria, porque é o livro que inicia a discussão da relação entre comunicação e esporte, que depois foi tão importante e tão fundamental para a área de comunicação, desenvolvendo núcleos de pesquisa, grupos sólidos de pesquisa nas principais associações científicas da área, e tudo isso começou com Sociologia do Esporte, que agora está fazendo 30 anos. Então, o reconhecimento da importância do livro e da obra, de uma maneira geral, de Ronaldo Elal, é mais do que necessária. Ela é fundamental para a área de comunicação. Bom dia. Bom dia para todos. Estou muito contente de participar desta homenagem ao amigo e colega Ronaldo Jorge Elal. Bom, creo que estamos juntos como homenagem a já várias décadas da publicação da Sociologia do Esporte de Ronaldo Elal. Este foi um livro pioneiro no Brasil e talvez também pioneiro no mundo, embora nesse momento tivéssemos uma onda pela qual a sociologia, a antropologia da história do esporte passaram a pensar o esporte em suas diversas manifestações e formas organizativas como um objeto que merecia a atenção das ciências sociais e das humanidades. O Ronaldo fez isto, abriu um campo, colocou sua perspectiva de como devia ser tratado o esporte, que características ele tinha como fato social, até certo ponto impositivo, em uma linha quase de Durkheim, e que coisas se derivavam desta perspectiva em termos do estudo. Claro que ele não fez apenas isso. Eu acho que por vínculos familiares, a relação, sobretudo do pai, do Ronaldo, com o esporte, com o clube, com o futebol, e também pela importância do futebol no Brasil,
ele concentrou parte de sua enorme capacidade de pesquisa no futebol e em diferentes dimensões deste futebol no contexto de uma faculdade de comunicação social. Portanto, havia uma coisa que se impunha. Nós sabemos sabemos que uma boa parte das considerações, das narrativas, das apreciações, das polêmicas sobre o esporte e sobre o futebol em particular estão ou emergem dentro do campo jornalístico. Então, as narrativas jornalísticas são uma fonte importante de pré-conhecimento, de conhecimento do esporte e de sua inserção e dinâmica social. Acho que Ronaldo dedicou muito esforço a pensar o discurso, as narrativas jornalísticas, a desvendar algumas de suas categorias principais que eram usadas na construção, tanto para falar da importância do esporte, por exemplo, do futebol, no contexto do Brasil, da cultura brasileira, quanto de outros aspectos que envolviam atividade esportiva, os atletas, o herói esportivo. E aqui suas contribuições foram variadas e numerosas. Isto faz de Ronaldo um pioneiro nessa área. Ele foi um dos que ajudou a criar ou a consolidar a sociologia do esporte, a antropologia do esporte, de alguma forma a relação das ciências sociais e humanas com o esporte. Eu me parabenizo por ter sido colega dele durante muito tempo e até por ter desenvolvido juntos alguns desses trabalhos. Então, um forte abraço e, novamente, acho muito bom a iniciativa de vocês de construir esta homenagem em tempos de pandemia. Eu gostaria de iniciar dizendo que é uma grande satisfação e alegria poder participar dessa merecidíssima homenagem ao professor e amigo Ronaldo Delau, que vem desenvolvendo há várias décadas um conjunto de pesquisas que, sem dúvida nenhuma, é referência dentro e fora do país, né? Sempre trabalhando nessa interface da comunicação com a sociologia do esporte. Eu tive contato com o livro Sociologia do Esporte do Ronaldo logo após o lançamento. Na ocasião, eu estava desenvolvendo uma pesquisa sobre o futebol na Belle Époque, e foi muito importante para mim esse contato com o trabalho dele, na medida em que eu constatei uma grande lacuna na época, né, desse tipo de estudos, né, no país, né. Praticamente havia um trabalho que tinha sido publicado pelo Roberto da Mata e outros pesquisadores, mas muito centrado na questão do futebol. Então, de fato, o trabalho do professor Ronaldo Delau, naquela ocasião, foi muito importante, né, no sentido de oferecer uma amplitude para o conjunto de questões que eu estava desenvolvendo naquele momento. Então, agradeço aí a oportunidade de participar dessa merecidíssima homenagem. Muito obrigado. Ronaldo Delau não é só o autor conhecido nacionalmente pela obra O que é Sociologia do Esporte. Ele é um exemplo de professor, adorado pelos alunos, um colega extremamente companheiro nos momentos difíceis e nos momentos alegres, e um intelectual que trouxe para a área de comunicação e das ciências sociais como um todo um pensamento que era fundamental. O Ronaldo é pioneiro ao ter a coragem de levar o esporte e a sociologia como um campo de pesquisa acadêmico para essas áreas. Eu tenho enorme prazer de ser amigo pessoal do Ronaldo e um grande orgulho de ser seu colega de trabalho na UERJ.
É com muito prazer, muito gosto, muito honrado que eu dou esse depoimento sobre o campo, né, que a gente chama de uma sociologia comparada do esporte, que ela, obviamente ela tem que ser comparada por natureza, não tem outro jeito, né? É uma antropologia mesmo, nesse sentido preciso da antropologia, e sobre o trabalho inteligente, sensível do Ronaldo Jorge Elal, né, Jorge Elal, porque ele tem uma ligação umbilical, no sentido positivo da palavra, com o próprio campo que ele estuda, que é o fato de ele ser filho do seu Jorge Elal, presidente do Flamengo, que é um dos esteios dessa que a gente chama de cultura brasileira, né? Que é esse conjunto de hábitos, né? De jogos, de comidas, de danças, de maneiras de falar, né? Que se sustentam através de repetições que, de certo modo, abolem o sentimento do tempo, né? Sem o qual, se a gente viver sempre no tempo, no sentimento que está fazendo sempre tudo novo, começando cada dia seria uma vida, seria praticamente impossível viver por causa da angústia, né? Então, a dedicação ao futebol é muito importante. Eu quero começar um pouco com esse campo, né? Que tem muito a ver com a minha vida profissional, com a minha vida intelectual, né? Eu fui aluno do Roberto Cardoso de Oliveira, foi meu mentor, um grande amigo meu, uma pessoa que eu sinto muita saudade, e já partiu, que foi aluno também do Florestan Fernandes, junto com o Fernando Henrique Cardoso, que era cunhado dele, inclusive, e o Otaviano. Eu conheci os três jovens em São Paulo, na pesquisa, em 1960, quando nós fomos para Mato Grosso como assistente de pesquisa do Roberto Cardoso de Oliveira. Então, eu acompanhei, né? Eu li em seminários a obra do Florestan, e eu, em virtude de ter passado de uma antropologia das sociedades tribais, né? Dos ameríndios, hoje chamado de ameríndios, dos ameríndios, para o estudo de rituais brasileiros, que foi o ponto de partida de rituais dos Apinagé, dos Timbira, né? Que eu estudei, que tinham muitos rituais, para os rituais da sociedade brasileira, e eu tive também uma relação com o futebol muito profunda, muito importante na definição da minha identidade como homem, né, como um rapaz dos anos 50, um menino virando homem nos anos 50, nas minhas lutas emocionais, porque você se associa a um time de uma maneira muito especial, como torcedor, né? E sofre com esse time. E eu escrevi também sobre isso. Então, uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção era que a sociologia clássica do Brasil ela sempre focou no sistema político, sobretudo no sistema político da maneira mais formal possível, nos partidos políticos, aquilo que a gente chama de poder, que é o poder visível, que é esse poder que sai no jornal. De vez em quando, nas entrelinhas, né, e isso tem acontecido muito nos últimos anos, a gente tem percebido isso melhor, aparecem os implícitos, né, o fato de que é o filho do presidente que está envolvido, é a mulher do deputado que está envolvida em alguma coisa que pode ser boa, em geral não é, mas pode também ser boa. Quer dizer, o protagonismo de certas relações que fazem parte do universo cultural ou social ou moral brasileiro, ele sempre foi desdenhado pela sociologia clássica, que focou o sistema político, e um outro campo, que também é um campo importantíssimo, digamos assim, nas ciências sociais, que a gente tem vivido nos últimos 40 anos, ou no último meio século, é a economia. E onde é que ficam os costumes? Onde é que fica o esporte? Por exemplo, o futebol, que é uma indústria, que é um campo hoje poderosíssimo, do ponto de vista econômico, talvez seja mais importante do que muitas outras coisas que a gente tenha tradicionalmente tomado como cruciais para entender o Brasil. Então, a primeira coisa que eu queria falar era a minha satisfação de ver que um campo, como foi o campo da sociologia do esporte, né, de você estudar, focar o futebol, que a gente focou o futebol, não foi voleibol, nem foi o basquetebol. Eu joguei basquetebol, aprendi a jogar voleibol
basquetebol, eu fui nadador também. Mas futebol eu tentei jogar e não consegui. Né? Mas esse futebol que entra na vida de todos os brasileiros, a partir provavelmente de 9, entre 9 e 12 anos, que transforma esse brasileiro num torcedor, esse estranhamento que o Ronaldo conseguiu fazer. Não é fácil, sobretudo se a gente conhecer o Ronaldo de uma maneira mais íntima. Né? É um homem que tem uma capacidade, uma generosidade implícita, muito, muito pessoal, né? Faz parte do caráter dele, né? Uma abertura muito grande. Você fica amigo de infância do Ronaldo em 2 minutos. Né? Obviamente, isso passa pela educação que ele recebeu, né? Passa pela associação dele com o Flamengo, né? Com um time de futebol, como torcedor no time de futebol. Né? Então, eu queria dizer que esse estranhamento, né, do Brasil, de você resolver fazer, de certo modo, contra a corrente, esse foi o meu caso, eu deixei isso explícito num prefácio que eu fiz para um livro póstumo para Simone Laúde Guedes, que foi minha aluna, que eu orientei orientei com aspas a tese de mestrado dela, no Museu Nacional, o museu pegou fogo, né, dessa Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas pegou fogo o museu. Então, naquela época, você sair fora de um certo padrão, que é um padrão que até hoje é uma matriz que vem de fora para dentro, passa de uma geração para outra, não era fácil fazer. Eu, quando fui convidado para fazer o livro Universo do Futebol, que dizem, né, que é um marco, não sou eu que estou dizendo, é a vida que diz, né, que é um marco nos estudos dos esportes no Brasil, e que influenciou alguns pesquisadores de outros países, sobretudo da América do Sul. Eu não tinha, no início, o número suficiente de colaboradores. Eu era o editor do livro, eu fui editor do livro. Eu colaborei com um ensaio no livro e fui editor desse livro. Não tinha, porque eu tinha estudado coisas que, naquela época, nós estamos falando aí dos estertores, dos anos finais, mas ainda muito fortes, da ditadura militar, né? Que eu peguei de cara, quando cheguei dos Estados Unidos com um doutorado de Harvard, né? Com uma cabeça que era uma cabeça americanizada, no bom sentido, né? Porque estudei numa universidade que era realmente uma universidade. E aí eu fui fazer uma coisa, tinha me emancipado, de certo modo, né? Paguei todos os pedágios de royalties aos meus estudos de sociedades tribais, escrevi 2 ensaios, 3 ou 4, sei lá quantos, que foram publicados em livros, em inglês, em francês. O meu livro foi publicado também em inglês. O meu livro, minha monografia, que é a minha tese de doutorado sobre a Pinagé, quando eu paguei esses royalties, eu falei, bom, agora eu vou tentar fazer aquilo que sempre me interessou, que tem a ver com a minha vida e com a minha biografia. Então, abri um pouco esse espaço de estranhamento da minha própria sociedade. E uma das coisas que eu peguei, inicialmente, estudar ritual, carnaval. Logo em seguida, o Sabe o que está falando, que agora voltou, né? Eu fiquei refamoso de novo, né? Para inveja de muita gente, para felicidade dos meus amigos. Fui entrevistado todo dia chega um pedido de entrevista, jornais, BBC, jornal americano, que quem entendeu, sabe o que está falando, não tem muito para entender, tem muito a ver com futebol. Né? E foi por isso que do carnaval eu fui para o futebol, porque o carnaval é um ritual de inversão e ele tem uma singularidade brasileira, porque na Europa ele acontece em algumas cidades. Né? Mas, no caso brasileiro, ele não acontece só em algumas cidades. Ele é um ritual nacional ligado e revelador, sobretudo, né, expressivo, de um catolicismo que foi uma religião oficial no Brasil. Você só casava na Igreja Católica. Não tinha casamento civil no Brasil. E era uma religião que era religião de Estado. Né? O imperador ele pagava os padres e nomeava bispos. Houve uma questão religiosa combinada com a abolição e com a proclamação da República, que é muito pouco estudada até hoje pelos nossos intelectuais. Né? Então, eu queria louvar
o Ronaldo pelo estranhamento. Né? Eu gosto muito do livrinho que ele escreveu, livrinho no sentido do tamanho, né? Falando sobre uma sociologia do esporte, porque ele ataca um problema que foi um problema que sempre me perturbou e que eu até escrevi um e-mail para ele recentemente, que é a questão de você distinguir diversão, jogo e aquilo que a gente chama de competição esportiva, né? O que tipifica essa competição esportiva que acontece no mundo ocidental tem uma densidade muito grande do ponto de vista de promover motivações, promover projetos de vida, né? Vai desde dos esportes individuais, que são os esportes mais importantes, talvez, nas Olimpíadas, né? Porque as Olimpíadas têm um viés individualista ocidental, moderno ou pós-moderno, e os esportes coletivos, e o esporte coletivo é o esporte que o Ronaldo, que é o futebol, mas aqui é futebol, né? Futebol, em São Paulo é futebol, né? Que nós universalizamos no Brasil, generalizamos no Brasil. E, obviamente, como mostra o trabalho dele e de outros, é um construtor, sobretudo, de masculinidades, né? É um construtor de independências da família. Não quero falar de intimidades aqui, não teria sentido isso, né? Mas eu acho que o Ronaldo também toca nesse ponto, é um ponto você poder ser de um time que não é o time do seu pai, não foi o caso dele, mas foi o meu. Meu pai veio estudar no Rio de Janeiro na década de 20 e era remador do Flamengo. Eu morava numa pensão com os amigos que também eram estudantes e eram da escola militar. Meu pai não fez carreira militar, ele saiu da escola. Por quê? Só fazendo uma sessão espírita, a perguntar para o médium, para dizer, eu nunca perguntei a ele, aliás, é uma pena, né? Essas questões que a gente, depois de velho, se pudesse conversar com os pais, seria fundamental. Papai morava numa pensão, na praia do Flamengo, naquelas ruas transversais. A praia, naquele tempo, tinha praia, né? Não tinha aterro, era uma praia. E papai remava no Flamengo. Eu virei fluminense. Me lembro, assim, com uma nitidez que eu não vou contar aqui, porque não se trata disso, não é a história da minha vida que eu estou. O depoimento não é esse, mas o ponto fundamental é louvar aqueles que, de certo modo, entraram na sociologia do esporte pegando algumas das suas dimensões. Construção de identidades, independência da família, uma coisa legítima. Eu podia ser fluminense como meu pai sendo Flamengo. Né? Acredito que no caso do Ronaldo seria talvez um pouco mais complicado, porque ele ele teve um envolvimento através do pai, através da família, né, com o futebol, que não era um envolvimento de uma pessoa que tinha uma distância do clube ou do jogo, né, dos encontros esportivos, mas ele teve um enlace que foi um enlace que fazia parte da história do próprio clube, né, da transformação desse clube numa marca brasileira, marca no sentido positivo, num brand, né, num símbolo de um tipo de relação com o Brasil. Né? Se você é flamenguista, quando uma pessoa é flamenguista, a gente sabe que tem alguma coisa a ver com preto e vermelho, que é uma combinação de sangue com a escravidão negra e africana, por assim dizer, que é extremamente importante. Então, os estranhamentos, né, eu queria só terminar dizendo isso, os estranhamentos em qualquer área, né, seja na vida cotidiana, seja na vida conjugal, seja na vida como pai ou mãe, né, seja como docentes, que é o nosso caso, pesquisadores, se estranhar algum assunto que é o elemento fundamental de uma sociologia, porque sem o estranhamento não há aquilo que leva à comparação, é fundamental. E é essa obra do Ronaldo, né? de ter escrito com muita clareza, que é um dos elementos mais claros na escrita dele, com muita clareza, com muita
honestidade nesse sentido, né? No sentido, não estou dizendo que tem gente desonesta, não. Com muita clareza, com muita com muita vontade de se comunicar com o leitor. Então, esse elemento é um elemento que eu admiro, que é um elemento que eu também tento que fique presente no meu trabalho, né? Eu terminaria dizendo isso. Eu acho que o esporte, dentro da pós-modernidade capitalista, é uma das poucas áreas em que os ideais têm uma relação muito forte com a realidade. A gente continua premiando os melhores. Então, todos esses elementos difíceis de serem discernidos e praticados, que têm a ver com competição e com mérito, são honrados no esporte. Talvez seja o único campo, né, da sociedade, do mundo ocidental, que isto funcione de uma maneira mais ou menos explícita e com um certo grau de, digamos assim, não sei qual é a palavra, um certo grau de correspondência entre aquilo que é escrito, né, como ideal e aquilo que é praticado. E com um sistema muito curioso de controlar a competição. É a única área que talvez onde a competição ocorra de maneira absolutamente transparente, porque ela ocorre num estádio, num lugar, num palco, né? E no jogo de futebol, diferentemente do teatro, do cinema, as pessoas não estão fingindo. E os jogadores que fingem muito não são os grandes jogadores. Os grandes atletas são justamente aqueles que unem, né, o corpo com o coração e com a alma, que eu acho que é aquilo que caracteriza a obra do nosso querido Ronaldo George Elal. Hoje é um dia muito especial para mim. Meu filho Ronaldo, 30 anos de livro, um filho fantástico, fora do comum, um exemplo de pessoa, como filho nem se fala, o melhor do mundo. Ronaldo é um filho fantástico, amoroso, dedicado, gosto muito dele. O Ronaldo merecia que eu estivesse num lugar, num salão, certinho, para poder falar dele. Porque o Ronaldo merecia. Lamentavelmente, eu atravesso um momento de saúde para melhorar, mas o Ronaldo merece tudo de bom. Eu amo o Ronaldo, amo todos os meus filhos. Ronaldo é especial. Quero desejar ao Ronaldo felicidade muito grande. Foi um filho que por conta própria foi para os Estados Unidos, nos deixou aqui por 6 anos, deixou saudades. Grande filho. Ronaldo voltou, minha mãe pediu, Ronaldo está aí hoje, um exemplo na universidade, para todos. Eu gosto do Ronaldo como pessoa, como filho nem se fala. Eu tenho 5 filhos, ele é o único. Tem Jorginho, tem Glorinha, tem Cristiane e tem Michel. Michel, que é professor de academia, Ronaldo. Os outros todos têm suas funções. Eu amo muito o Ronaldo, é uma dedicação muito grande, uma pessoa exemplar em todo sentido, completo. Eu lamento por não poder estar falando melhor pelo meu estado de saúde, mas todos sabem o quanto eu amo o Ronaldo, quanto eu quero bem a ele, quanto eu admiro o Ronaldo, não só como filho, como pessoa, como homem. Grande Ronaldo, viva o Ronaldo. Muito obrigado por tudo, Ronaldo, por tudo que você representa para mim, tudo que você tem feito. Desculpa eu estar falando hoje nessa situação, eu estou com mal de saúde, mas tudo bem, mas você vai entender. Você está no coração. Muitas felicidades para você, muitos anos de vida, muita saúde para você. Quero melhorar para poder me dedicar mais a você, tá bom? Felicidades, Ronaldo. Tudo de bom para você.